Eu prefiro ouvir música. Já falo sobre saúde a semana toda. Para quem não me conhece, meu nome é Tássia, né? Eu sou daqui da Igreja Central, acho que a maioria daqui mesmo, e eu sou cardiologista. E foi me dada essa tarefa hoje para a gente falar um pouquinho sobre saúde. Durante esses 10 dias, né, esses últimos 10 dias, a gente teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre um sentido muito amplo de saúde, né? Nós falamos sobre saúde física, emocional, espiritual, saúde financeira, saúde social, saúde missionária. E a gente pôde ver que saúde é muito mais do que não ter doença, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece esse conceito há uns 50 anos, né? Que saúde é esse estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidades, né? Então, o conceito é muito mais amplo. Para a gente ter uma vida plena, uma vida saudável, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Se você também não estiver bem financeiramente, estiver todo endividado, isso acaba afetando a sua saúde emocional também, né? Então, o conceito de saúde é muito mais amplo do que a gente pode pensar. E, às vezes, a gente brinca muito com a saúde. A gente costuma falar assim, nossa, deseja sempre saúde para alguém quando faz aniversário, e aí a gente fala, né? O importante é ter saúde. Saúde em primeiro lugar. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Então, a gente fala muito como se a saúde fosse algo precioso. Mas será que a gente não tem trocado a nossa saúde por coisas, né? E aqui eu coloquei foto de uma casa luxuosa, uma joia, um emprego, um guarda-roupa de luxo. Mas será que a gente não tem trocado a nossa saúde por muito menos? Eu queria que vocês agora parassem e pensassem quais são as suas maiores dificuldades quando falamos em cuidado em saúde, com sua saúde. E eu queria que você conversasse com a pessoa que está aí do seu lado. Eu vou dar uns minutinhos. Você fala aí com o seu amigo. Qual a sua maior dificuldade quando se fala em manter-se uma vida saudável? E eu queria que você desse um conselho para esse amigo aí em relação a essa dificuldade que ele tem. Vamos lá. Já vencemos aqui um minutinho. Eu sei que todos temos muitas coisas para falar. E eu tenho certeza que alguns têm um ponto fraco e outros vão ter outros. Alguns vão ter vários. E eu compartilho da mesma coisa, do mesmo pensamento de vocês, das mesmas dificuldades. A verdade é que, às vezes, a gente não quer falar sobre saúde, é um assunto que a gente quer pular. Quando fala que às vezes vai falar sobre esse assunto na igreja, a gente nem vem. Por quê? Quando a gente fala sobre saúde, toca às vezes no nosso ponto fraco, e muitas vezes, quando a gente fala em saúde, a gente significa falar em renúncia. Coisas que eu gosto muito, eu sei que me fazem mal, mas eu não quero parar de fazer. Então, é melhor eu nem ouvir, eu nem ficar sabendo,
para que eu não fique com a minha consciência pesada, né? Vamos lá, Conselhos sobre Saúde, um texto que foi retirado aí do livro dessa semana, né? Ellen White disse lá assim: Deus deseja, né, que o assunto saúde, no caso, seja debatido e a mente do público profundamente despertada, a fim de verificá-la, pois é impossível aos homens e mulheres apreciarem as verdades sagradas enquanto se acham sob o poder de hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enfraquecedores do cérebro. Então, para que nós possamos adorar a Deus, nós precisamos ter saúde. Eu trouxe há um tempo aqui atrás esse mapa comentando para vocês sobre uma série, um estudo que fizeram sobre as Blue Zones, né? Zonas azuis que foram mapeadas no mundo como comunidades longevas, que vivem muito, até os 90, 100 anos. É muito comum que as pessoas vivam nesses lugares e, na verdade, com muita expectativa de vida e muita saúde de fato. Então, eles não chegam aos 90, 100, cheios de problemas crônicos, doentes no hospital, não. Chegam aos 90, 100 anos, super ativos e saudáveis. E ali, gente, uma dessas Blue Zones está em Loma Linda. Loma Linda é um polo onde existem muitos adventistas morando, e esses adventistas, eles são exemplo para o mundo quando o assunto é saúde. Quando foram verificar os principais aspectos dessas comunidades para saber por que eles viviam muito, descobriram alguns pontos em comum. E alguns desses pontos foram falados durante essa semana, né? São pessoas que têm propósito de vida, têm uma vida ativa, têm uma rotina desacelerada, não exageram na comida, alimentam-se muito com vegetais, buscam momentos de socialização, primam pela religiosidade, observaram isso especialmente lá na comunidade de Loma Linda, valorizam a saúde e inserem-se em círculos sociais que apoiam hábitos saudáveis, né? Então, você quer ser bom, junte-se aos bons, né? Você quer ser forte, junte-se aos fortes, não é verdade? Então, Deus deseja que o seu povo seja referência em tudo que faz. Não é porque nós somos cristãos, né, mas especialmente por isso que nós devemos ter uma vida exemplar, e especialmente quando nós falamos de saúde. Olha só, João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Deus colocou no nosso coração a eternidade, ele disse isso lá através de Salomão e Eclesiastes. Por isso, a gente não se conforma quando a gente perde alguém, né? Por mais que essa pessoa viva muitos anos, nunca é tempo suficiente, né? Mas a gente, às vezes, esquece disso e, às vezes, a gente atropela o nosso dia a dia, vem ali a vida acelerada, com tantos afazeres que a gente tem, que a gente negligencia o básico, né? O mínimo. E quando a gente negligencia o cuidado com a nossa saúde, automaticamente a gente fica doente, e isso acaba afetando, inclusive, a nossa vida espiritual e o nosso contato com Deus. E isso é uma bola de neve. Então, se você está com o seu relacionamento com Deus prejudicado, você acaba tendo uma vida social ruim, uma vida missionária ruim, uma vida financeira ruim, e com isso você vai ficando mais doente do corpo e a mente acaba também ficando frustrada e triste. Vocês percebem que é um ciclo, né? Uma bola de neve? E muitas vezes a gente sempre tenta achar um culpado, né? A gente, na verdade, a gente se põe sempre como inocente, né? A gente põe a culpa nas circunstâncias da vida. E muitas vezes a gente culpa a nossa família, porque a minha família, gente, ela é assim, todo mundo na minha família é desse jeito, tem esse problema. Mas hoje em dia, as doenças que mais matam, que são as doenças crônicas, elas estão associadas principalmente a hábitos de vida. Então, a genética, para muitas doenças,
ela é só a pontinha do iceberg, né? A maior parte dos fatores que fazem a gente ficar doente são a partir das nossas escolhas diárias, pequenas escolhas, né? Lá em Medicina e Salvação, olha só que interessante, gente. Muitos têm esperado que Deus os guardasse de doenças, tão somente pelo fato de lhe haverem pedido que assim o fizesse. Deus, porém, o que está escrito ali? Não atendeu suas orações, porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará um milagre para preservar de enfermidades os que não têm nenhum cuidado consigo mesmos, mas estão violando constantemente as leis da saúde e nenhum esforço fazem para evitar a doença. Então, eu ouço muito assim, Deus quis. Deus quis, doutora. Eu falo assim, põe a culpa em Deus, não admito. Não põe essa culpa na conta de Deus, né? Então, porque muitas vezes é consequência de uma vida cheia de hábitos errados, né? Mas como nós podemos melhor adorar a Deus com a nossa saúde? Né? Lá em 1806, gente, quando o conceito de saúde era simplesmente não ter nenhuma doença, onde se curava as doenças com álcool, com sangria, com fumo, com confinamento, Deus deu iluminação à sua serva Ellen White para falar sobre os 8 remédios naturais. E assim, quem é da área da saúde aqui sabe que os congressos, os estudos, todos giram em torno disso. Lá em 1950, a Organização Mundial de Saúde se atentou para esses fatores. E isso é muito falado. E são coisas fáceis de fazer. Por que nós não fazemos, né? Então, quais são os 8 remédios naturais e gratuitos que nós temos? A ingestão de água, o descanso, a prática de exercício físico, a exposição à luz solar, respiração de ar puro, alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. Falando rapidamente sobre cada um deles aqui, gente, hoje em dia a gente vê aí pessoas cobrando caríssimo por soros milagrosos aí, que trazem a vitalidade, aumentam a imunidade, e você vai produzir muito, e enfim. Só que assim, a gente precisa descansar, né? Com a vida acelerada que a gente leva, às vezes a gente não faz o que precisa e nem dorme o quanto deve. Então, a gente precisa dormir, a gente precisa, inclusive, se desligar das telas, né, fazer uma higiene do sono, dormir em torno de 7 a 8 horas por noite e avaliar a qualidade do sono. Algumas pessoas dormem, mas não têm um sono de qualidade, porque tem alguma doença ligada ao sono. A luz solar, gente, aqui em Valadares é meio puxado, né, a gente tomar sol. Mas o ideal é que a gente tome 15 a 30 minutos de sol por dia, ou mais cedo ou no fim da tarde. Né? A gente tem visto hoje muito a necessidade da reposição de vitamina D em comprimidos, sendo que a gente tem um sol para cada um aqui, né? Isso seria inadmissível. Gente, e o sol, ele melhora a imunidade. Quem às vezes aí está ficando doente sempre, às vezes está precisando de tomar um pouco de sol. A gente não faz isso quando a casa começa a dar muito mofo, né? Aí você fala, gente, tem que abrir para ventilar, para pegar um sol, para tirar um pouco do mofo. Realmente, o sol, ele melhora a imunidade através de uma série de fatores que aumentam na circulação sanguínea. O sol, ele aumenta a produção de endorfina, então ele melhora os sintomas de depressão, aumenta a força dos ossos. O sol também diminui as doenças como doenças cardíacas e câncer, certo? Então o sol pode ser sim um aliado, ele não é só um vilão. Respirar ar puro, gente, né? Caminhar por lugares, né, onde a gente consiga, aqui em Valadares a gente tem acesso a isso, onde tem ar puro, árvores, respirar profundamente, porque quando a gente respira, a gente não fala isso com criança, ou quando está nervoso, alguém nervoso, você não fala assim, primeira coisa, respira fundo, conta até 3 e respira. Você já viu que às vezes quando você começa a respirar fundo, você começa a bocejar?
Por quê? Porque você fica calmo, você melhora o nervosismo, você oxigena melhor seu cérebro, pensa melhor, toma melhores decisões. Agora, eu brinco que esse aqui é o segredo de milhões, atividade física, né? Eu sempre dou esse exemplo assim, mas se eu falasse aqui que existe um remédio maravilhoso que cura câncer, que previne doenças, que trata obesidade, que vai talvez te ajudar a diminuir todos os remédios que você já usa, mas esse remédio é muito caro, vem lá dos Estados Unidos, aí você fala aí, não tomo esse remédio porque ele é caro, porque ele vem de longe. Mas o remédio mais eficiente que existe na prevenção de doenças se chama atividade física. E, infelizmente, gente, a gente negligencia por todos os motivos possíveis. Não tenho tempo, trabalho muito, mas tudo na vida é prioridade. E a gente tem que priorizar o que é mais importante. Hoje em dia é muito conhecido já um termo que, inclusive, ficar sentado é o novo tabagismo do futuro. Fala assim, mas eu não fumo, mas fica sentado o dia inteiro. Então, a postura ruim, né, você ficar sentado com a perna dobrada, o corpo encurvado, você altera a oxigenação do seu pulmão, você piora o retorno de sangue. Então, são vários dos fatores que aumentam a viscosidade do sangue, o sangue fica grosso, a circulação piora. Então, essas são algumas coisas que acontecem quando uma pessoa fuma. Então, tem se falado que o sedentarismo, o fato de ficar muito tempo sentado, equivale quase que a uma pessoa tabagista, né? Então, a questão da atividade física, ela pode transformar a sua vida, né? Então, a questão da atividade física não está simplesmente relacionada à beleza, né? Esse não é o foco, mas sim a funcionalidade e saúde, né? Quanto mais músculos a gente tem, mais funcional você fica, certo? Isso é muito importante. A alimentação. Gente, a alimentação aqui, a gente ficaria uma tarde inteira para poder falar, né? Mas a gente deve lembrar que o alimento, ele deve ser um remédio para nós, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? Já assim dizem, né? Hipócrates dizia já, né, que o remédio seja seu alimento e seu alimento seja seu remédio, certo? Então, que nós temos assim muitas instruções e a gente tem visto que a maioria das doenças crônicas, que é a hipertensão e diabetes, que são as doenças que mais matam pelas complicações que elas têm, são, na maioria das vezes, causadas por uma alimentação inadequada. Alguns conselhos gerais sobre alimentação, né, que a gente conhece muito bem, o povo adventista, como o povo de Loma Linda, é conhecido pelos hábitos saudáveis, né? Nós temos várias características, a Igreja Adventista tem, uma delas é um povo que é saudável, e nós não podemos perder essa característica, porque esse é um exemplo, através do cuidado com o nosso corpo e com o que a gente come, a gente está cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, nós devemos priorizar alimentos integrais, proteínas de origem vegetal, comer bastante fruta, legumes e verduras, evitar o açúcar, né? As gorduras ruins. Isso deve ser uma exceção do nosso cardápio e não a nossa rotina do dia a dia. A questão da temperança, né? A gente falou durante essa semana que nós precisamos ter saúde física, mental, espiritual, financeira. Então, nós precisamos equilibrar. Trabalhar demais, assim, trabalhar é importante? Sim, mas não deve ser o centro da nossa vida, né? Nós precisamos de ter tempo para as outras coisas, especialmente para Deus, né? E aí vem, né, a questão da confiança em Deus. Hoje em dia, existem, dentro dos próprios congressos, e isso é muito forte dentro da cardiologia, pessoas que trabalham a espiritualidade e as doenças cardíacas. E já é provado, é mostrado que as pessoas que acreditam em Deus e que têm fé se recuperam melhor de saúde, vivem melhor, têm o psicológico mais estável, né? Então,
nós precisamos, os especialistas, eles já dizem, já não temos fé, já não temos dúvidas de que a fé contribui para a saúde. Queremos entender melhor agora até onde vão seus efeitos e de que forma ela os propicia. E nós temos muitas ferramentas aqui para termos privilégio, né, para nós termos propriedade, para termos esse elemento de saúde aí, forte, bem desenvolvidos. A questão da água. Gente, importantíssimo a gente tomar água para que o nosso corpo funcione bem. Então, a maioria aqui em torno de 3 litros, 2 a 3 litros de água. E a gente só passa a perceber que a gente toma água quando, às vezes, a gente pega uma garrafinha. Não sei se vocês podem fazer esse exercício lá. Aquela garrafa de água ser a sua na sua casa, na sua geladeira. Só você toma dela. E aí você vai perceber quão pouca água, às vezes, você bebe no seu dia a dia. Então, a gente precisa priorizar a ingestão de água. E aí, gente, o que nós podemos fazer para mudar? Eu vou sair daqui hoje, vou conseguir colocar em prática todos os remédios naturais que a gente aprendeu aqui? Na verdade, esse é um processo, né, que a gente sempre está tentando. Mas a gente precisa se organizar para a gente conseguir ter uma mudança efetiva de estilo de vida. Eu desafio vocês a, durante essa semana, vocês anotarem tudo o que vocês fazem e comem. Às vezes, só pela vergonha de anotar aquilo que você está indo comer, você vai falar, não vou comer só para eu não escrever que eu comi isso. Porque quando a gente para pensar no que a gente está fazendo com o nosso tempo e o que a gente está comendo, que a gente fala, nossa, eu estou muito mal, eu preciso melhorar. Então, desafio vocês a fazerem isso. Estabeleça metas. E aí tem os coaches aí, eles ensinam que nós devemos estabelecer algumas metas SMART, né, que são as metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Não adianta você falar assim, a partir de segunda-feira eu vou comer bem, eu vou me exercitar, eu vou dormir cedo. Chegou na terça-feira, já não dá mais certo. Então, você comece anotando. Olha, então, gente, exercício eu não estou fazendo nada. O que eu posso fazer de exercício? Estou sem dinheiro, mas eu posso caminhar. Caminhar a rua aí é de graça. Então, vou caminhar, beleza. Vou caminhar quanto tempo? Vou falar que eu vou começar caminhando todo dia 1h30. Eu vou dar conta disso? Não. Então, vou começar caminhando 30 minutos, certo? E durante uma semana. E daqui uma semana eu vou aumentar meu tempo de caminhada. Entenderam como funciona? Cumpriu aquela meta? Nossa, que bom! Fique feliz com cada conquista que você teve e passe para a próxima. Acrescente hábitos saudáveis dia a dia. Vocês lembram do nossa conversa inicial aqui? Né? Falamos aqui, podemos compartilhar um pouquinho aqui com o nosso irmão algumas dificuldades que você tem para ter uma vida saudável. E não é fácil mesmo, né? Nós precisamos, às vezes, sentar, rever prioridades, rever as nossas condutas, o que nós temos feito. E sozinhos, gente, nós não podemos nada mesmo, né? Nada que é bom vem de nós mesmos. Mas lá, Mente, Caráter e Personalidade, página 71, Ellen White escreveu assim: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Então, nós sozinhos mesmos, nós vamos continuar doentes, com hábitos ruins. Mas quando a gente reconhece o nosso erro e se coloca nas mãos de Deus, à disposição dele para que ele nos transforme, aí sim nós temos possibilidade de sermos saudáveis e servirmos a Deus como Ele merece, através da nossa saúde, do nosso corpo e em todos os sentidos na nossa vida. Obrigado, Tássia. Muito